Ok, estamos de volta ao vivo aqui com Frente a Frente, conversando hoje com o Nilvan Ferreira, que é presidente do PTB da Paraíba, pré-candidato ao governo, está contando tudo aqui no Frente a Frente, já disse aqui quem é que ele queria, o perfil que ele queria para o vice na chapa dele, na disputa em 2022, está dando o tom aqui de como é que vai tratar esse debate aqui nas eleições de 2022, e aí ele pergunta, Nilvan, tem alguma coisa que você fez em 2020 que você não repetiria nessa campanha? Tem algum movimento que você, de estratégia ou, enfim, de ação, que você não repetiria em 2022? Não, eu fiz tudo certo em 2020. Nós fizemos dentro das nossas limitações o que era preciso fazer para fazer uma campanha limpa, uma campanha muito honesta, muito sincera com as pessoas. O que aconteceu de não vencer é que no segundo turno faltou voto, é claro, e faltaram os apoios que nós precisaríamos para tentar fazer aquela virada do primeiro para o segundo turno, porque a maioria no primeiro foi de 15 mil e aumentou 7 mil do primeiro para o segundo turno. Ou seja, o que aumentou do primeiro para o segundo turno foram só 7 mil votos. Então a gente faltou esse apoio decisivo de algumas lideranças, que já para mim está superado em relação a isso. 2020 vai ficar na minha lembrança, na minha história, como uma eleição muito marcante em que eu vou procurar absorver tudo que foi de positivo para os futuros embates que a gente vai travar na Paraíba. Mas você vai disputar o governo do estado e vai enfrentar aí o governador João Azevedo, entre outras candidaturas. Mas tem um nome que você indiretamente deve enfrentar, que é do próprio prefeito Cícero Lucena, que está ali na base de apoio do governador João Azevedo. Como é que você avalia isso? Acho que a gestão tem que começar. A população não vê novidade alguma. Eu acho que Cícero consegue ser pior do que Cartacho na prefeitura. Porque, vamos lá, de forma rápida, a saúde em João Pessoa, como é que está hoje? Ela piorou ou ela melhorou? A saúde piora. O trauminha continua do mesmo jeito. O cara tem que comprar medicamento lá fora para usar lá dentro, faltando até gesso para injetar um braço. Você tem uma série de ordem de serviço nos bairros para calçar a rua, mas quando o prefeito sai do bairro não tem obra. Tá lá, que eu diga meu amigo Paulo Ferreira, lá do bairro das Indústrias, que todo dia me manda um vídeo. Nilvan, prefeito, 15 dias atrás, assinou ordem de serviço aqui e não tem obra. Só botaram uma caçamba de areia para fazer a mídia, etc. Você não tem na área de geração de emprego e renda, não tem algo que seja palpável. Você não tem na educação algo que seja também, ou seja, nós não temos um serviço. A integração do Valentina continua parada, a calçadinha que caiu lá no Cabo Branco, perto do Gulliver, não tem obra. Em outros setores nós não temos obras, nós não temos nem o que comentar. Então é uma gestão que se falou muito, se prometeu muito na campanha eleitoral, como fosse um projeto da experiência, querendo dizer, não, Nilvan é o candidato que não tem experiência. Mas o discurso da experiência foi necessário 12 meses para cair, porque o que na verdade está em jogo não era a experiência, era um projeto de poder. A experiência não era uma condição sine qua non naquela eleição, né? Porque hoje nós estamos vendo que a experiência não valeu de nada. Estão governando João Pessoa da forma como se governou há 20 anos atrás, né? Com as secretarias todas minadas por pessoas da família. Uma pessoa da família do prefeito é quem cuida da saúde lá, tem até sala para atender. Na educação é a cunhada do prefeito quem manda, na saúde é a filha do prefeito quem manda. Em outros setores houve o loteamento, entregou isso aqui a tal político, a tal deputado, a tal vereador, e a vida do povo não mudou nada, Luiz. O que eu queria é que hoje, e eu não sou do quanto pior melhor, no meu programa de televisão, quando a prefeitura resolve um problema, eu bato palma, eu não tenho um problema nisso. Eu queria era que a vida das pessoas, a vida melhorasse, tivesse o médico no PSF, tivesse o dentista, tivesse o remédio, a rua pudesse ter mais condições na hora da chuva, assim, que a vida pudesse mudar, e eu não observo mudança alguma. Você vai disputar o governo do estado, naturalmente, e aí disputa naturalmente querendo o que ganhar, né, a eleição de 2022. Mas eu lhe pergunto,
independentemente de 2022, que não tem como tirá-la naturalmente do meio, mas você tem intenção, em algum momento, não dando certo essa disputa de 2022, de voltar a disputar a prefeitura? Aquela eleição de 2020 ficou ali entalada na sua garganta de você voltar a disputar a prefeitura de João Pessoa, Nilvan? Não, eu vou ser o governador que você é uma espécie de prefeito para João Pessoa. Eu quero ser governador, vou ser governador diante da decisão soberana da população, das pessoas livres desse estado. E eu vou ser o governador da Paraíba e uma espécie de prefeito para João Pessoa. Independentemente de o prefeito aqui ser do meu partido ou do meu grupo político. No outro dia, eu vou estar dizendo que João Pessoa será a cidade que vai ter uma atenção de um prefeito. Você não vai retaliar Cícero Lucena? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O governo do estado, ele vai olhar para João Pessoa com o olhar de um governador que ama essa cidade. Um governador que deve a essa cidade. Essa cidade me deu 163 mil votos. Eu nunca fui candidato, eu não distribuí R$1. Eu não comprei um voto. No segundo turno da campanha, tinha dia do meu carro não ter nem combustível para rodar. Não tinha dia no segundo turno das meninas das bandeiras que andavam comigo ameaçar fazer greve porque não tinha como pagar elas. Foi assim que eu fiz a campanha de prefeito. É por isso que foi a campanha mais bonita, mais emocionante e mais gostosa de fazer, apesar de todas as dificuldades. Então, João Pessoa espera de mim um governador que vai ser uma espécie também de prefeito. Tudo que negaram, que deixaram a revelia nos últimos anos em relação a João Pessoa pode esperar que o meu olho, quando olha para essa cidade, ele brilha. Eu, quando viajo para o interior, que eu chego ali pertinho do Hospital Metropolitano, naquela subida, quando eu vejo os edifícios, quando eu vejo João Pessoa, meu olhar é diferente. Porque eu aprendi a amar essa cidade como uma cidade que, assim como Cajazeiras, a minha terra-mãe, essa cidade me adotou como filho e hoje me dá todo o amor que eu preciso para cuidar muito bem dela, assim como vou cuidar de todos os municípios desse estado, que olhando suas demandas, suas necessidades, e eu tenho certeza que essa relação de amor com esse estado vai se traduzir em muito trabalho a partir de janeiro do próximo ano. Ivan, fazendo uma pergunta aqui do ponto de vista de estratégia política e eleitoral. Você vai estar na oposição ao governo João Azevedo, mas na oposição também estarão outros candidatos, a exemplo do deputado Pedro Cunha Lima e provavelmente do senador veneziano, para ficar com esses dois até que outros nomes aí passem a figurar também. Eu lhe pergunto, todo o seu discurso será tão somente contra o governo do estado, contra o governador João Azevedo? Como é que você vai fazer para atrair os eleitores que, olhando para os candidatos e as opções de oposição, vão preferir, eu acho que eu vou de Pedro Cunha Lima, eu vou de veneziano. O que é que você acha de Pedro? O que é que você acha de veneziano? Eu penso que no debate político ele vai ter que acontecer. Nós temos que ter isso muito claro. Assim, a população ela tem que observar muito os discursos dos candidatos. Né? Por exemplo, não tem como alguém se apresentar como candidato de oposição a João se estava com João até ontem. Hoje é que dia? Segunda? Se estava com João até sábado. Isso se encaixa em quem? Não estou encaixando em ninguém. Eu estou pedindo ao povo para observar os discursos. Não tem como alguém ser candidato de oposição se estava até anteontem no governo. Não tem. Não é? É só para a gente fazer só para um paradigma e um conselho, porque numa campanha eleitoral você precisa muito bem analisar os comportamentos. E esse estado, meus amigos, Luiz, só muda se nós fizermos uma ruptura com o atual esquema que está lá. Não adianta deixar de eleger João e eleger os amiguinhos de João. Não adianta. Ou o povo, para recuperar esse corpo que está doente, esse corpo é o Estado. Esse Estado está destruído em todos os seus aspectos. Para recuperar esse corpo, nós precisamos fazer a ruptura que precisa ser feita com o atual esquema. Não adianta eleger alguém para manter os mesmos esquemas. Nós precisamos mudar o Estado, Luiz. Você está falando que o senador veneziano vai numa chapa com o PT, com o ex-governador Ricardo Coutinho. Pronto, não adianta fazer a mudança nesse aspecto. Adianta? Vai mudar o quê na Paraíba? Os atores são os mesmos. Para mudar,
tem que ser alguém que tenha coragem, né, de começar a fazer o que precisa ser feito. Ó, vamos fazer aqui. O Estado, a partir de agora, vai ser devolvido aos paraibanos. E é isso que vai ser feito. Nós vamos colocar esse Estado para pegar toda a pujança dos seus recursos. Esse ano nós temos 14 bilhões, Luiz. 14 mil bilhões da receita do Estado para pagar funcionário, para pagar questões previdenciárias e para investir nesse Estado, para cuidar das pessoas. E você não cuida se você continuar com os mesmos métodos. E Pedro Cunha Lima? E você precisa fazer isso. E começar logo de casa. O governador tem que morar na sua casa. Aquela granja tem que deixar de ser o local de banquete do governador com os seus aliados. Tem que acabar aquilo ali. Você não moraria na granja? Você não moraria na granja e fecharia a granja? O governador tem que morar na sua casa e as suas contas têm que ser pagas com o seu salário. O cara ganha um salário de governador, vai morar na granja com tudo pago pelo povo da Paraíba, assim é bom demais. E nós temos que acabar com esse sentimento de império, de que governador é rei. A granja tem que ser fechada e tem que ser destinada a algo que sirva às pessoas. Não sei se um grande centro de convivência para o idoso, não sei se um grande hospital do idoso, dá certo? Não sei se um grande mecanismo que seja um parque, mas aquilo tem que deixar de ser produto final de um e seus protegidos para ser de todos, da maioria das pessoas que precisam utilizar um equipamento como aquele. Então, isso é a primeira coisa que tem que ser feita, tem que ser logo, o governador tem que dar logo uma demonstração e mudar tudo. Nós não podemos ter, Luiz, nós não podemos ter um Estado que tenha 25 secretarias e mais 43 órgãos com característica de secretarias. Nós temos 68 estruturas que têm titular, adjunto de titular, tantos secretários não sei de que, de gabinete, coordenação não sei de que, só para ter emprego para beneficiar os apoios políticos. Eu tenho uma secretaria de governo do Estado que tem 400 funcionários, a secretaria de governo, não serve para nada, funciona num local menor do que aquela suíte que está ali da TV Arapuã, e só de cargo comissionado tem 248 pessoas. E quando você vai olhar a lista, sobrinho de prefeito tal, primo de vereador tal, papá, isso vai acabar, amigo. Essa mamata que estabeleceram na Paraíba para você poder mandar nesse estado vai acabar. O dinheiro do contribuinte tem que voltar para o contribuinte. É para resolver a segurança, é para resolver a saúde. Por que é que o Hospital de Trauma do Sertão, ninguém nunca cuidou nisso? Se um conterrâneo de Cajazeiras sofreu um acidente de moto agora e for trauma de crânio, ele tem que ser colocado dentro de uma ambulância e ser levado para Campina Grande. Ou fica sequelado ou morre por conta da distância, porque são mais de 300 quilômetros. E a classe política acha que isso não existe, esse problema. Vai sair do campo das ideias o Hospital de Trauma do Sertão. Por que é que meus irmãos sertanejos, lá de Princesa Isabel, que tem problema de câncer, tem que fazer quimioterapia no Hospital Napoleão Laureano e nós não temos esse tratamento pertinho de nós ou da gente lá no sertão? Por que os políticos não se preocupam com isso e se preocupam com outro tipo de pauta, né? Nós temos que mudar esse Estado dessa forma e essa mudança radical passa por isso. Vamos acabar de vez com todos os vícios da corrupção que continuam instalados, enclausurados nesse governo, cortar os vícios, cortar as mordomias, cortar as mamatas, e tem que ser um caba que tenha coragem de fazer isso, porque você vai mexer com interesses de gente muito poderosa nesse Estado. Agora, se você quer mudança nesse Estado, tem que ser alguém que tenha coragem de fazer isso. Senão, nós vamos colocar governador figurativo. Nós vamos colocar governador para administrar um orçamento que mal dá para repartir o bolo entre os deles. E para a população não sobra absolutamente nada. Ou você estanca isso agora num grande projeto de Paraíba para os próximos 30 anos. Nós não podemos cometer o erro que se cometeu nas últimas gestões de se planejar 4 anos de Nilvan ou 8 anos de Nilvan. Nós precisamos planejar 4 anos de Nilvan ou 8 anos de Nilvan, ou daqui a 4 anos é outro governador, mais outro. Nós precisamos planejar a Paraíba 30 anos na frente. Foi assim que o Pernambuco fez e tem 2 portos, levando até as coisas que nós temos aqui para lá. Foi assim que os políticos do Ceará fizeram e o Ceará hoje tem 2 portos. Foi assim que o Rio Grande do Norte fez e está anos-luz na nossa frente na questão do turismo, por exemplo.
planejar o Estado. O que falta é isso. Acabar com essa história de governador assumir as obras que o cara deixou, esquece que é para ninguém lembrar daquela figura. Acabar isso. A Paraíba ela tem que ser uma sequência em todos os seus aspectos: saúde, educação, segurança, geração de emprego e renda, desenvolvimento, obras de infraestrutura, a questão hídrica, planejar. Qual é a Paraíba que nós queremos daqui a 30 anos? Se nós estivéssemos fazendo isso, o Brejo não estava faltando água hoje, porque os projetos hídricos do Brejo, as adutoras que estão programadas para serem construídas, os projetos estão prontos, recursos alocados e não fizeram as obras. E você tem Bananeira, Solânia, Belém, as mulheres voltaram ao tempo da lata d'água na cabeça. O que minha mãe há 40 anos ficava pegando água no chafariz, nós estamos vivenciando isso no Brejo e em outras cidades. Por quê? Porque não se tem os projetos hídricos de interligação de bacias. Aproveitar agora e tem acelerado a obra Acauã-Araçagi, que tem parte dela inclusive paralisada, apesar do governo Bolsonaro ter enviado mais de 600 milhões para essa obra, e a gente vive essa nostalgia, essa paralisia em relação a projetos que são estruturantes. Ô, Nilvan, na verdade, nosso tempo está bem estourado aqui, mas só você falando aí, me surgiram várias perguntas antes de eu fazer a pergunta para a gente fechar. Você falou em Pedro Cunha, você falou em reeleição, em 4, 8 anos. O deputado Pedro Cunha Lima está dizendo que se for governador, não vai para reeleição. Isso aí você promete ou acha que não cabe essa promessa? Eu acho que é muito cedo para fazer isso. A gente tem que esperar os dias, esperar os acontecimentos que nós teremos pela frente. Eu já vi muita gente prometer não ser e lá na frente há um clamor das pessoas. Então você não se compromete com isso? Não tem necessidade disso. Eu acho que o que diz se o cara tem a capilaridade para ser reeleito ou não é a sua gestão, é o seu governo. Tem governador que não disputa nem a reeleição porque o governo é tão ruim que ele prefere nem passar a vergonha de disputar a reeleição. Nilvan evoluiu de 2000, o Nilvan candidato evoluiu de 2020, Nilvan Ferreira de 2020 para 2022? Eu conheço mais hoje das engrenagens administrativas. Eu tenho a experiência de 2020 me deu a oportunidade de olhar, ter um olhar clínico em relação aos projetos a médio e longo prazo, de ver o que é que pesa na hora de discutir os temas que mais dizem respeito às pessoas. Eu acho que de 2020 para cá, isso me deu assim, muita vontade de continuar conhecendo as entranhas verdadeiras do que é a máquina pública. É por isso que, na questão do Estado, eu já tenho assim, mais ou menos, uma radiografia do que é hoje esse Estado, e eu vou fazer esse debate de uma forma muito profunda com os candidatos. Segundo turno nas eleições de 2022, objetivamente, você acha que, independentemente do cenário, o governador João Azevedo vai para o segundo turno e aí, com quaisquer das candidaturas de oposição, você acha que é possível uma união da oposição? E aí independe se for Nilvan, Veneziano, Pedro, Lígia Feliciano, na disputa do segundo turno. Você acha que é possível essa junção da oposição num eventual segundo turno contra o governador João Azevedo? Não, eu quero ver quem tem discurso de oposição no primeiro turno, tem que manter discurso de oposição no segundo. Não dá para a pessoa ter discurso de oposição no primeiro turno e no segundo turno está segurando na mão de João Azevedo, que aí fica desmoralizado, não é? Mas pode ficar neutro, como ficar em 2020. Não, eu acho que a posição de neutralidade numa eleição dessa favorece quem está no governo. Eu tenho uma posição clara. Eu sou oposição. E eu assumo todos os compromissos necessários dentro desse olhar. Ninguém vai me ver segurando, como eu nunca fiz, segurando na mão de João e compactuando com a sua reeleição. Então, quem tem discurso, é bom as pessoas observarem. Quem está agora com o discurso, sou contra isso, no segundo turno, não pode estar lá e cantando a musiquinha João de novo, né? Tá aí, Nilvan Ferreira, pra gente fechar, qual é a sua agenda aí pra frente agora? Quando é que você fecha chapa, fecha composição? O que é que você tem de script aí pra frente, Nilvan? Amanhã eu vou estar em Campina Grande de novo, conversando com pastores evangélicos, também conversando com o pessoal do CAC, são colecionadores, atiradores, conversando com o pessoal desse segmento. E na quarta-feira vou para Patos com audiência pública
sobre segurança pública na Câmara Municipal, convocada lá pelo vereador Josmar. Mas para frente, qual é o seu roteiro de fechamento das decisões? Não, aí nós vamos Você vai cumprir o calendário eleitoral? Vou cumprir, eu acho que nós temos que ter muita calma. O que nós temos agora é de fazer o que a gente está fazendo, trazer mais capilaridade, mais envergadura e gordura para a nossa aliança. Eu vou procurar o PSC agora, vou conversar com o Leonardo Gadelha, e digo aqui de público que nós vamos fazer algo que é muito transparente. Vou procurar o PRTB também, do vice-presidente General Mourão, que é o advogado André Lucena, o presidente. Vou tentar trazê-los para esse arco de aliança nosso, que já tem o deputado Valber, o deputado Gilberto, o deputado Wellington Roberto, o PR, o PL, o PTB e o Patriotas. E ter calma para o vice. Nós vamos fazer uma discussão muito profunda na questão da senatória, para que nós tenhamos a melhor chapa. E nós estamos muito focados nisso. Ninguém vai nem causar intriga entre nós, nesse grupo, e nem vai tirar a nossa disposição de focar muito nas questões da Paraíba, que eu tenho uma coisa clara, eu tenho que andar. Eu gosto de fazer isso. O bom para mim é que eu posso andar em todos os locais, que os outros candidatos, eu acho que muitos deles nem arriscam ir, eu vou para os locais onde o povo está, apesar de toda a revolta do povo com a classe política, mas eu ainda consigo dialogar com as pessoas, andar numa feira, visitar um segmento ou outro e dialogar, ouvir. Eu preciso ouvir, e se você me encontra em algum lugar aí nas esquinas da Paraíba, nas ruas, saiba que você vai me encontrar já aí na sua rua, na sua cidade. Fale comigo, eu preciso ouvir. Pelas redes sociais também tenho recebido muito feedback. E a gente só constrói uma Paraíba diferente, Luiz, se a gente tiver capacidade de ouvir, observar e de aprender também como as pessoas estão vivendo a realidade lá fora. Tá aí, Nilvan Ferreira, muito obrigado, boa sorte aí na caminhada. Obrigado pelo papo, muito bom para a gente exercitar o raciocínio. E eu fico muito à vontade aqui, que aqui já foi minha casa, uma casa que eu amo. João Gregório sabe muito bem disso. E eu estou sempre à disposição. Acho que esse tipo de debate aqui, ele favorece a democracia no Estado. E sem censura, você não me impediu para evitar qualquer tipo de tema, e eu fico muito à vontade aqui quando eu venho, porque esse debate ele tem que ser feito aqui, na rua, no restaurante, no barzinho e na sociedade, porque é o tema que em 2022 a sociedade vai estar discutindo. Tá certo. Tá começando agora. É. Bom, a gente vai ficando por aqui. É você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.